Os materiais e tecnologias apresentados no vídeo de hoje não conhecem os limites da física. Suas propriedades são incríveis, mas a verdade é que estamos falando de objetos totalmente reais e existentes. Os mais surpreendentes deles serão apresentados no final do vídeo, então fiquem atentos. Vocês não vão se arrepender. Olá, eu sou Atila da lista 10. Vamos começar com o európio. Este é um metal que pertence à classe dos lantanídeos na tabela periódica dos elementos. Todos os elementos dessa classe têm propriedades incomuns, mas o európio é o mais especial entre eles. Ele possui uma atividade química anormal. Quando colocado na água, ele se dissolve instantaneamente, mas não pode queimar. Se deixado ao ar livre, se transforma em pó de óxido após alguns dias, que se torna vermelho quando exposto à luz ultravioleta. Devido a essa propriedade, ele é usado na fabricação de pós luminosos. Suas partículas também são adicionadas às tintas luminosas nas notas de euro, e é por causa do európio que os monitores têm a cor vermelha profunda. O próximo material com propriedades totalmente únicas é o grafite pirolítico, que é composto por várias camadas de grafeno. A característica mais interessante do grafite pirolítico é que ele é um diamagnético ideal, o que significa que repele o magnetismo mais fortemente do que qualquer outra substância, não importa qual polo do ímã esteja voltado para ele. Uma placa de grafite pirolítico pode flutuar sobre um bloco composto por 9 ímãs dispostos em uma ordem específica. Claro, esse efeito de levitação só é alcançado quando a placa de grafite é leve, mas pode ser feito com uma peça de grafite mais pesada usando um ímã maior. Além disso, outra propriedade incomum do grafite pirolítico é que ele é o melhor condutor de calor conhecido. Se você pegar uma placa feita desse material e tentar cortar o gelo com ela, o gelo derreterá e se dividirá sem resistência. Vamos agora falar sobre materiais hidrofóbicos. Olhe para esse líquido verde. Por que ele mantém sua forma e não ultrapassa fronteiras invisíveis? A explicação está no fato de que a superfície do líquido foi tratada com um material hidrofóbico. Quando uma gota de água toca a superfície, ela assume uma forma ideal e simplesmente desliza pela superfície. Isso é conhecido como o efeito lótus. Estudos microscópicos mostraram que essa textura hidrofóbica é praticamente equivalente à superfície das folhas de lótus, que repelem a água que cai sobre elas. Um grupo de cientistas da Universidade de Rochester criou um material hidrofóbico de tal qualidade que as gotas de água simplesmente ricocheteiam de sua superfície. A característica principal desse método é que as propriedades de repelência à água do material não são alcançadas por processamento adicional, mas sim pela textura de sua superfície. Isso significa que as propriedades do material são consistentes, tornando suas aplicações praticamente ilimitadas. Próximo material em análise é a água seca, que é água com propriedades incomuns. Na década de 1990, especialistas de 3 empresas descobriram a água seca, que agora é conhecida como água Novak. Eles conseguiram criar um material que é completamente diferente de qualquer outro. Hoje, existem várias variantes, com diferentes temperaturas e densidades, sendo as mais famosas Novak 649 e Novak 1230, que têm uma densidade muito maior do que a água comum. Outra propriedade incomum deste líquido é que ele molha os tecidos e fibras fracas. Imagine o que acontece quando você mergulha um lenço na água comum e depois na água seca. Na água seca, ele praticamente não se molha e a água que permanece nele simplesmente escorre. A água seca tem uma baixa capacidade de dissolução. É usada, por exemplo, em sistemas automáticos de combate a incêndios. O próximo item em nossa lista é o gelo quente. Na verdade, é um líquido que se solidifica instantaneamente ao menor toque. O gelo quente, ou acetato de sódio, passa do estado líquido para o sólido cristalino com um único toque. Padrões idênticos podem ser encontrados em toda a superfície, assim como em janelas durante o inverno, quando está muito frio. As formas assumidas pelo gelo sob pressão criam um centro de cristalização, que transmite informações sobre o novo estado para as moléculas ao longo da cadeia. Naturalmente, esse material parece gelo, mas ao toque é quente o suficiente e é usado na fabricação de almofadas térmicas químicas. A seguir,
temos o vidro à prova de balas unidirecional. O vidro à prova de balas tradicional é conhecido e usado há muito tempo. Sua principal finalidade é reter balas e atrasar o impacto do choque. No entanto, esse tipo de vidro é inútil em situações de combate, quando você precisa não apenas se defender, mas também atacar o inimigo. Isso ocorre porque o vidro não deixa as balas saírem. No entanto, um grupo de pesquisadores encontrou uma solução para esse problema. Eles apresentaram um vidro à prova de balas unidirecional que permite a passagem das balas de um lado e as detém do outro. Isso foi conseguido revestindo o vidro com um acrílico especial. A coisa mais importante para os usuários, é claro, é não confundir os lados no momento crucial. Incrivelmente, existe um gás que pode manter objetos sólidos. Este gás é o hexafluoreto de enxofre. Se enchemos um recipiente fechado com ele, ele se acumula na parte inferior, pois é mais denso que o ar. Se colocarmos um pequeno objeto na parte superior, como um barco feito de papel alumínio, ele ficará na superfície do gás. No entanto, se removermos o gás, o barco afundará até o fundo. Outra propriedade deste gás é que ele pode diminuir a frequência dos sons que passam por ele. Se inalarmos um pouco de hexafluoreto de enxofre, nossa voz soará como a de Darth Vader. Em seguida, temos a Pedra de Kelt. Esta pedra era usada pelos antigos tribos germânicas, os celtas, daí o seu nome. Atualmente, os arqueólogos encontraram pedras de Kelt em várias partes do mundo. A Pedra de Kelt é um objeto em forma de elipse projetado para girar em apenas uma direção ao redor de seu eixo. Não é capaz de girar na direção oposta. Parece violar várias leis físicas, incluindo a lei da conservação do momento angular. O segredo da Pedra de Kelt está na direção dos eixos geométricos e simetrias, que não coincidem com as direções dos eixos de inércia que passam pelo centro de massa. Agora, imagine um material que pode assumir qualquer forma que desejarmos. Já conhecemos a impressão 3D, na qual uma impressora cria formas específicas com base em parâmetros definidos. A impressão 4D permite criar formas que podem mudar sua forma ou estrutura em resposta a fatores como água, calor, luz ou outros estímulos. O que acontece com uma tira fina quando molhamos uma de suas faces? Ela começa a se deformar, mas essas deformações são imprevisíveis. Os especialistas de um laboratório científico universitário conseguiram prever e programar as deformações de um material. Eles criaram um material programável, onde podem definir a forma desejada molhando determinadas áreas. Os pesquisadores não trabalham apenas com essa espécie de madeira artificial, mas também desenvolveram muitos outros materiais programáveis. Agora, vamos falar sobre o gumbock. Quando olhamos para esta figura de plástico, nunca imaginaríamos suas propriedades únicas. Sua forma e composição incomuns são resultado da solução de um problema matemático único. Antes, os cientistas acreditavam que era impossível criar um objeto com essas propriedades. Muitos de vocês podem estar familiarizados com um brinquedo que sempre se endireitava quando derrubado. Isso ocorreu porque havia peso na parte inferior do copo e estava vazio na parte superior. Dois cientistas húngaros, Gábor Domonkos e Péter Várkonyi, decidiram descobrir se era possível criar um objeto homogêneo com as mesmas propriedades. O gumbock é o primeiro exemplo no mundo de um objeto convexo tridimensional com um único ponto de equilíbrio estável e instável. O gumbock só pode ter um estado de equilíbrio. Se o virarmos, inclinarmos ou o virarmos para o outro lado, ele sempre voltará à sua posição original. Antes, a existência de tal objeto havia sido provada apenas teoricamente por meio de uma equação matemática complexa. Levaria 10 anos de trabalho e muitos experimentos para tornar a ideia uma realidade. Os criadores do gumbock receberam muitos prêmios pelo sucesso na solução desse problema e pela criação do objeto em si. Por fim, apresentamos o rubídio superresfriado. Os pesquisadores conseguiram estudar o comportamento de uma substância com uma massa efetiva negativa feita de átomos de rubídio. Sob influência externa, os átomos de rubídio não se moveram na direção do vetor de força. Isso viola todas as leis da física, incluindo a segunda lei de Newton. Se empurrarmos ou puxarmos o rubídio superresfriado,
seus átomos se moverão na direção oposta à força aplicada. Sob as condições do experimento, eles se comportam como se estivessem batendo em uma parede invisível. Em todo o mundo, a mídia estava falando sobre a criação de uma substância com massa efetiva negativa. Imagine dois objetos de massa oposta, um ao lado do outro. Se o objeto com massa negativa atrai o objeto com massa positiva, e o objeto com massa positiva repele o objeto com massa negativa, ambos experimentarão a mesma força de aceleração, o que viola a terceira lei de Newton, porque um sistema composto por dois objetos desse tipo deveria acelerar infinitamente. Pode parecer uma ideia boba, mas os cientistas realmente apreciam essas peculiaridades. Nosso vídeo chegou ao fim. Curtam, inscreva-se no canal e não se esqueçam de comentar. Até logo!